amores, mais uma aulinha de ciências, sim, e agora veio com um assunto, olha, bacana, os animais. Nesse capítulo vocês vão ver tudo sobre os animais, tá certo? Isso. E esse assunto está no módulo 2. As tias vão pedir que vocês abram o livrinho de vocês na página 196 e 197 e observem com atenção a essa imagem aqui, ó. Claro, aqui é uma criança indígena, né, que vocês estão vendo aqui. E ela está com um animal em seu braço. Que tipo de animal é esse? Vocês sabem? É um animal doméstico? É um animal selvagem? É um animal de grande porte, de pequeno porte? Que tipo de pelagem ele tem? Vocês sabem? É isso que nós vamos descobrir na nossa aula de hoje, certo? E vocês vão estar podendo acompanhar no livrinho de vocês. Nós vamos falar sobre os animais, a diversidade dos animais e o ambiente e a temperatura, porque de acordo com cada animal ele tem o seu habitat natural, assim como nós seres humanos, não é isso, tia Cláudia? Nós precisamos da nossa casa, dos nossos lençóis, da nossa caminha quentinha para que a gente possa passar os dias a dias, principalmente as nossas noites. Bem assim são os animais. Eles também têm as casinhas deles, a moradia, que é chamada de habitat natural, tá certo? Vamos agora para os nossos slides. Preste atenção. Vamos lá. Então, como a tia havia falado, né, nessa nossa aula de ciências, nós na última falamos sobre as plantas e agora nós vamos falar sobre os animais, que também são seres vivos. Nós, seres humanos, será que nós também somos animais? Hein, meus amores? Nós somos, só que nós somos animais racionais, porque nós conseguimos pensar, raciocinar no que vamos ou não vamos fazer. Já os animais, eles agem por instinto, certo? Eles já nascem mais ou menos sabendo o que vão fazer e como devem fazer, ok? Então vamos lá. Os seres humanos se relacionam com outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar os outros animais e ter alguns cuidados. Aqui o texto fala em outros animais, como a tia falou, porque o ser humano também é um animal. A diferença é que o ser humano ele consegue pensar, raciocinar antes de agir. E já o cachorro não, ele age por instinto, por emoção. Apesar de conseguir ensinar alguns truques ao cachorro, mas chega um momento que ele vai agir de acordo com a raça dele, com a espécie dele, tá certo? Olhem só que foto linda, maravilhosa, de um momento respeitoso, amoroso entre a sua dona e o seu cachorro. Você vê que o amor aqui é recíproco, o respeito é recíproco entre os dois, entre o cachorro e a sua dona. Diversidade de animais. Olha essa foto que a tia trouxe aqui para vocês. Aqui nós temos diversos animais. Cachorro, galo, joaninha, arara azul, gavião, gato, cavalo marinho, um tigre, um veado, um ratinho fofo, tartaruga marinha, um macaco, um porco, uma baleia, um cavalo e borboletas. Nós temos uma grande diversidade de animais no nosso planeta. Helena assistiu a um documentário, Yernat, em 2007, que apresenta diversos animais encontrados em mais variados ambientes da Terra. A tia aconselha a vocês, olha só, certo? Aqui já é traduzido, que é da Disney, esse documentário. E ele vai falar sobre a história desses 3 animais que estão aqui, ó. Sobre a história do urso polar, a baleia, jubarte, e dos elefantes. A tia aconselha que se vocês puderem assistir aí em casa junto com os pais de vocês, vocês vão ver o quão interessante é esse documentário que a nossa personagem da aulinha de hoje também assistiu. Veja a seguir alguns animais que a Helena viu nesse documentário. Ela viu o urso polar, essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, o urso polar e seus filhotezinhos. O urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, geralmente brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta.
chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Vocês podem observar aqui, ó, essa partezinha, essa regiãozinha onde eles mesmos moram, tá certo? E eles nadam na água gelada mesmo. Por isso que o corpo dele é coberto por esse pelo que não permite que a água chegue até a sua pele. Ela viu também o pato mandarim. Olha só que pato bonito, colorido, bem diferente, né, dos patos que normalmente a gente vê. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em florestas próximas de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais, que seriam os insetos que existem naquela região no seu habitat natural. Olha só, o habitat natural do urso polar é justamente as geleiras, esse lugar gelado, né, com os rios congelados e tudo mais. É o habitat natural dele, então ele consegue viver muito bem aqui, ele não sente frio, ele consegue caçar, pois ele é um ótimo nadador. Já o pato mandarim, o seu habitat natural, né, é numa região próximo de florestas e que tenham lagos próximos, e ele constrói os seus ninhos justamente nos troncos das árvores, ok? Já o urso, ele pode chegar até 3 metros de comprimento, ele é bem maior do que um ser humano. Se ele ficar em 2 patas, minha Nossa Senhora. Já o nosso patinho fofo aqui, o máximo que ele chega é a 50 centímetros, tá certo? Olha só, o nosso grande rei, né? O Rei Leão. A leoa e o leão. Essa daqui é a leoa e esse é o leão. Como é que a gente consegue distinguir um do outro? Porque as fêmeas, ela não possui essa juba aqui, ó. Somente os leões que tem a juba, certo? Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E os machos, que são os leões, têm uma juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa, e se alimentam de outros animais. A gente sabe que o leão ele é um animal carnívoro, porque ele come a carne de outros animais. Se o leão ele pode atingir até 3 metros de altura, né, de comprimento, você vê assim, mas se ele ficar em pé que você consegue perceber muito mais esses 3 metros, né? Como a tia falou, somente os machos têm essa juba aqui, as fêmeas não. E eles vivem em lugares quentes, diferente lá do nosso urso polar, que também pode chegar a 3 metros. Aqui nós temos a baleia jubarte. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. Essa baleiazinha aqui pode ser maior do que um prédio, vocês sabiam? Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época de reprodução. Essas baleias se alimentam principalmente de pequenos animais, que seriam os peixes, os crustáceos que estão dentro da água, tá certo, meus amores? Agora, olhem só, aqui nós temos mais 2 animais que vivem em habitats diferentes. O leão, ele vive, né, numa vegetação, em locais que tenham vegetação geralmente baixas, assim como o capim, que dê para ele ver a sua presa, em lugares mais quentes. Já a baleia jubarte, ela vive dentro dos oceanos. E como ela desce a certas profundidades, a água chega a ficar muito gelada, tá certo? Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquáticos e terrestres. Olha só, aqui são animais que vivem no ambiente terrestre e aqui são animais que vivem no ambiente aquático. Mas nós também temos animais que começam nascendo a viver no ambiente aquático e depois vem para o ambiente terrestre, que é o exemplo do sapo, do jacaré, certo? Onde
Onde vivem os animais? Existe uma grande variedade de animais na natureza e eles vivem em condições e em ambientes muito diversificados. Os animais têm características distintas que lhes permitem estar adaptados a uma grande diversidade de ambientes aquáticos e terrestres. Então, esses animais, eles são adaptados a viver nesse local, certo? Aqui, ó, um ambiente aquático, nós temos o peixe borboleta, que é esse peixe lindíssimo aqui, e uma lontra. Já no ambiente terrestre, nós temos aqui o exemplo, a minhoca e o avestruz, que é uma ave grande, ela consegue até carregar um ser humano. O meio onde os animais vivem fornece-lhes as condições necessárias à sua sobrevivência, como locais de refúgio, alimentos e condições para a reprodução. No caso, para esses animais aqui, eles conseguirem se sentir em casa, para eles conseguirem os alimentos, esses ambientes ao qual eles pertencem, eles precisam dar tudo isso para eles. Por isso que eles não saem de um ambiente para o outro. Não tem como o peixinho ir viver na terra, nem o avestruz ir viver na água. Por quê? Porque as condições de vida desses animais são diferentes. As necessidades desses animais são diferentes. Os órgãos respiratórios deles também são diferentes. Apesar dessa diferença, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o próprio alimento, que é o nosso caso, o caso do ser humano. A gente não produz o nosso próprio alimento, né? A gente planta para que a gente possa colher esse alimento, que é diferente das plantas, que elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Nós também, nós nos alimentamos de quê? De frango, da carne, dos ovos, arroz, feijão, macarrão, verduras, entre outros. Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou calor excessivos, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Aqui a tia colocou duas fotos para que vocês vissem. Dois cachorrinhos aqui se protegendo do frio, né? Colocaram até um cachecol para que pudesse esquentar eles e a foto ficou belíssima. E aqui nós temos um veado, certo? Se escondendo na vegetação para que os leões, os tigres, que são seus predadores, não venham a encontrá-lo. Os animais e as diferentes temperaturas ambientais. A gente sabe que, a depender do ambiente, a temperatura ela também muda. Apesar de os desertos apresentarem temperaturas muito elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer dois desses animais? Olha só, aqui nós temos dois animais, um que vive na região polar, naquele frio, e outro que vive em um deserto. Olha só, essas informações aqui estão lá no livrinho de vocês, módulo 2, tá certo? A raposa do Ártico vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajuda esse animal a se manter aquecido. Olha só que linda essa raposa, muito bela, né? A sua pelagem toda branca, bem fofinha. A raposa do Ártico pode atingir até 1,1 m de comprimento, tá certo? Não é um animal pequeno. Aqui nós temos, já o fênico é uma raposa que vive no deserto do Saara, na África, um ambiente quente e com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. Além disso, o fênico pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa, principalmente dos alimentos. Aqui nós temos duas espécies de raposa. Aqui é uma raposa que vive no frio
E aqui é uma raposa que vive no calor. Essa raposa aqui, ela é conhecida como fênoco, certo? Ela é uma raposa pequena, porque ela só cresce até 40 centímetros. Já a raposa do Ártico, ela é um animal de grande porte, porque ela cresce até 1,1 m, tá certo? Aqui são dois animais da mesma espécie, mas que vivem em regiões diferentes, em habitats diferentes, certo? É o que vocês têm que observar. Às vezes a gente conhece outros animais que têm a mesma espécie, são espécies parecidas, mas cada um tem o seu habitat, que é o caso aqui das duas raposas, tá bom, meus amores? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Até mais e um beijo enorme no coração de vocês. E a nossa agendinha para essa aula de ciências hoje está no módulo 2, página 197 e 199. Vocês irão copiar no caderninho de vocês essas questõezinhas aqui da página 197 e essa questão número 1 aqui da página 199, tá certo? Vocês vão copiar e responder no caderninho de vocês. Beijo no coração. Tchau.